Eu quero compartilhar algo de Deus com vocês aqui nessa noite. Uma noite de ceia, uma noite de reconhecermos que Ele é o Deus das nossas vidas, que Ele é o Senhor e Senhor, que não há outro além dEle. Nessa noite de ceia eu poderia trazer tantos assuntos, tantas palavras, mas o Senhor Ele trouxe isso ao meu coração e eu creio que é o que o Senhor quer nessa noite. Como nós declaramos nessa canção, nós reconhecemos quem Ele é. Nós reconhecemos que não há outro Deus além dEle. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós vamos adorar ao Senhor através da nossa atenção. Porque eu entendo que no momento da palavra, quando nós colocamos a nossa atenção para aquilo que o Senhor Ele quer, Ele tem para nos trazer, essa também é um ato de adoração. Essa também é uma forma de adorarmos ao Senhor. Então, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Quero ler contigo um texto. Mas antes disso, fala para o irmão que está do seu lado. Deus está te ensinando que Ele está no controle. Agora fala mais forte para ele ter certeza disso. Deus está te ensinando que Ele está no controle. Quando nós reconhecemos quem Deus é, nós entendemos que Ele que está no controle e não somos nós que estamos no controle. Nós entendemos que se Ele é Deus, a vontade é dEle, o desejo é dEle, o que Ele faz é o que vai ser estabelecido. E nós vamos combinar algo aqui nessa noite que no final você vai entender. Essa é uma palavra que eu sei que poucos vão dizer glória a Deus, aleluia. Mas eu quero combinar com você que mesmo que você não esteja entendendo o porquê de dizer glória a Deus, você vai falar glória a Deus. E se um irmão falar glória a Deus, o outro vai responder, porque coisa feia é o irmão ficar no vácuo do culto. O irmão dá um glória a Deus sozinho, não dá. Então toda vez que eu falar amém, igreja, você vai dizer? Glória a Deus. Não, entendeu? Toda vez que disser amém, igreja. Glória a Deus. Isaac está ficando sozinho, gente. Vou dar mais uma chance. Todas as vezes que eu falar amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Agora você não vai entender muito o porquê desse glória a Deus, mas no final você vai entender. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Dizem assim. Moisés perguntou: Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o seu nome, ou qual o nome dele, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou. Esse texto é muito interessante. E o Senhor me trouxe essa palavra enquanto eu estava assistindo um podcast muito interessante. E não era necessariamente sobre esse tema, mas o rapaz ele falou algo sobre esse texto. E naquele momento o Espírito Santo ele começou a ministrar coisas ao meu coração. E eu entendi que o Senhor ele queria me dar uma palavra. Porque todas as vezes é assim. E aí eu fui, naquele momento não abri o texto, em outro momento eu abri o texto. Comecei a estudar, a pensar e falar com Deus. Mas Deus foi trazendo clareza assim para minha mente. E hoje eu entendo por quê. Porque estamos numa noite de ceia. E na noite de ceia, mais do que tudo, nós temos que reconhecer quem Deus é. Mais do que tudo, nós temos que colocar Deus no devido lugar que Ele tem que preencher e pertencer nas nossas vidas. Não é da maneira como a gente acha que tem que ser, é da maneira como Deus acha que tem que ser. E nós vamos entender isso nessa noite, porque tem muitas vezes que nós passamos por alguns processos que a gente não consegue entender o porquê dele. Certamente, parem para pensar. Quantas situações, quantos momentos você já passou na sua vida que você falou assim, Senhor, eu não estou entendendo o porquê disso. Eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo entender. As coisas não estão claras para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, Moisés também não entendia. Moisés e tantos outros homens da Bíblia também não entendiam o porquê que eles estavam passando por aquilo. Só que uma coisa eu tenho para te dizer, se você está passando por alguma situação que você não está entendendo,
pode ter certeza que Deus está querendo te ensinar algo. Deus está querendo te direcionar para algum caminho. Deus está querendo te fazer ter certeza de algo. Alguma coisa Deus tem para te ensinar. Porque tudo para Deus tem um propósito. Nada para Deus é um acaso. Nada para Deus foi porque Ele hoje acordou assim, meio empurrado. E hoje a gente também acorda assim, né, meio empurrado. E a gente vai e segue o nosso dia daquele jeito. Com Deus não é assim. Deus, Ele não tem as oscilações que nós temos emocionais. Deus não tem essa natureza carnal que nós temos. Deus, Ele tem tudo sob controle. E quando a gente fala desse texto, eu me lembro de um outro texto, lá em Gênesis 15. Você pode só anotar, eu não vou ler ele aqui. Mas eu me lembro de quando Deus, Ele fez uma promessa para Abraão. E Deus, Ele fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar filhos, eu vou levantar o seu nome, eu vou te abençoar, e todos que te abençoarem serão abençoados. A terra, todos os povos serão abençoados pela tua descendência. Nesse momento, Abraão não tinha filhos. E Abraão já tinha uma idade avançada. Abraão não entende, ele fala: mas como, Deus? E Deus fala: eu vou fazer isso na sua vida. Isso se cumpre. 400 anos depois, eu e você, a gente vê Israel como um povo enorme. Um povo que cresceu, que veio do filho de Abraão e do filho de Abraão. Só que esse povo de Israel, essa nação, está vivendo como escravo onde? No Egito. Eles estão vivendo um tempo muito difícil. Que esse tempo difícil tem um propósito. Aquele tempo difícil que aquele povo passou durante 400 anos escravos no Egito, não foi simplesmente ao acaso. Então, guarda essa verdade no teu coração. Todo tempo difícil tem um propósito. E se você veio terça-feira aqui na nossa última escola de fundamentos, você sabe que esse tempo que Israel viveu lá no Egito, Moisés ter sido tirado da sua mãe, ter crescido no meio dos israelitas, teve um propósito para que eu e você hoje tivéssemos essa Bíblia escrita. Se você não veja, você ele vir na próxima terça, que a gente ainda está falando sobre a Bíblia. Então, todo o propósito que Deus tem, Ele nos coloca nesse propósito e Ele faz coisas na nossa vida através desse propósito. A gente só precisa entender isso. E aí, passam-se esses 400 anos que Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão tem um filho, o seu filho tem um filho, o filho tem 12 filhos, criam-se várias tribos, se cria uma nação. E aí esse povo lá no Egito, Deus levanta Moisés. Moisés, ele um dia está parado, e a Bíblia diz que ele olha e ele vê uma sarça ardente, como a gente costuma dizer. Mas traduzindo aqui para você, ele vê uma árvore pegando fogo. E ele pensa: a árvore não está se consumindo. Se a gente parar para tacar fogo numa árvore, né, que é o errado, essa árvore vai se consumir toda. Você vai ver que as folhas vão cair, vai virar pó, cinza. Mas nessa experiência de Moisés, não era assim. Nessa experiência de Moisés, a árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. E aquilo atraiu Moisés. Moisés, ele chegou perto para ver, e no momento que ele chega perto, Deus fala com ele: o lugar onde você está é santo. Deus começa a se revelar a Moisés. Ele começa a conversar com Moisés. Moisés, ele tem essa experiência com Deus. Só que depois dessa experiência com Deus, vem o texto que nós lemos, de Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Que eu quero ler novamente com você, verso 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Esse texto é muito interessante porque Deus está conversando com Moisés e ele está falando: Moisés, chegou até mim a oração do povo. Eu estou vendo o sofrimento desse povo que está vivendo escravo durante muito tempo, e eu vou livrá-los. Eu vou usar a tua vida para libertá-los, tirá-los do Egito, levá-los para a terra que eu prometi que daria a Abraão. E aí Moisés, ele se vê diante de um Deus que está fazendo promessas. Ele se vê diante do faraó que queria matar ele. Porque a Bíblia diz que Moisés teve algumas atitudes que o faraó não gostou. E aí o faraó falou: vou matar Moisés. Moisés foge, vai para um outro local. E aí nesse outro local, Moisés, ele se vê diante de um Deus que está fazendo promessas.
Ele se vê diante de um faraó que diz que vai matá-lo. E ele se vê diante de todo o povo que não iria acreditar nele, que ele foi levantado por Deus, que ele foi separado por Deus para aquele propósito. E aí, nesse momento, que Moisés ele faz essa pergunta para o Senhor: Senhor, quando eles me perguntarem quem é que me enviou, qual o nome que eu vou dizer para eles? Me revela o seu nome. Para você entender o que eu vou falar daqui para frente, eu preciso falar agora um pouco sobre os costumes, um pouco sobre o povo do Egito. Quem eram os egípcios? Quem era o povo liderado por Faraó? A história diz, a Bíblia diz, ou se você for estudar a história do Egito, você vai ver que o povo do Egito, eles não eram como o povo israelita, que adorava apenas um Deus. Eles adoravam vários deuses. E cada deus israelita tinha uma responsabilidade perante o povo. Então, quando aquele povo, eles precisavam de fertilidade na terra, quando eles precisavam que a terra desse boas sementes, que a terra desse bons frutos, que a plantação crescesse, eles adoravam a deusa Basté. Porque essa deusa era a deusa da fertilidade. Era a deusa que, se eles adorassem aquela deusa, eles fossem pedir aquela deusa levava fertilidade para a vida deles. Quando eles queriam ter filhos, ou queriam que os seus rebanhos crescessem, eles adoravam ao deus Min, que era o deus que dava filhos para eles. Quando eles queriam vencer uma batalha, eles adoravam a deusa Ísis, que era a deusa do trono. E tinha diversos outros. Se você for estudar a quantidade de deuses que haviam naquela época no Egito, tinha Amon, Ra, Osíris, cada deus responsável por algo que o povo queria. Então, como é que era o processo do povo do Egito com os deuses? Eles clamavam ao Deus específico, que tinha um nome específico e que dava coisas que eles queriam. Então, quando eles falavam assim: nós queremos fertilidade, vai lá na deusa Basté. E essa deusa Basté dava fertilidade. Entendido até aqui? Quando a gente volta no verso 13, a gente consegue entender o porquê que Moisés faz essa pergunta para Deus. Por que Moisés ele diz: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, falou algum nome até agora? E ele diz: e eles me perguntaram qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Quando Moisés está perguntando isso para Deus, ele está falando: Senhor, o povo viveu tanto tempo no Egito, absorvendo os costumes do Egito, entendendo que a ordem, a forma de lidar é: eu quero algo, eu peço a esse Deus algo, e esse Deus faz o que eu estou mandando. Essa é a ordem. E Moisés está falando assim para Deus: Deus, eu preciso saber o teu nome. Porque se eu chegar diante do povo e falar assim: o Deus dos seus antepassados me enviou para livrá-los, eles vão falar: tá, mas ele é o Deus de quê? Da guerra? Ele é o Deus da luta? Ele é o Deus da batalha? Ele é o Deus da vitória? E aí Deus fala assim para ele, verso 14: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou. Sabe o que Deus está ensinando para aquele povo? Vocês ficaram muito tempo no Egito dando ordens e Deus obedecendo. Mas a partir de agora vocês vão entender que eu estou no controle. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento em que eu e você ditamos ordens para Deus e Deus faz o que a gente está mandando. Pelo contrário. Esse é o relacionamento que nós entendemos que Ele é o eu sou. Ele fala o que Ele quer e nós seguimos as ordens desse Deus. Eu falei no início que você não ia entender muito o porquê do glória a Deus. Porque é uma palavra, queridos, que eu quero trazer nessa noite, uma noite de ceia, uma noite em que nós estamos reconhecendo quem Jesus é. Que nós precisamos entender que quem está no controle é Ele.
faz isso. O que eu estou dizendo para você é que eu e você, nós temos que entrar por essas portas dizendo: eu vou na igreja para adorar e exaltar ao grande eu sou. Para render glórias e honra ao nome do grande eu sou. É assim que Deus se manifesta para mim e para você. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, e eu sei que Ele tem prazer em fazer isso. Mas a primeira forma como Deus tem que estar e ser na nossa vida, não é o Deus que faz algo para nós, mas é o Deus que eu e você nós servimos. É por isso que Deus ele não chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu sou o Deus da batalha. Porque senão Israel só ia reconhecer o Senhor diante das batalhas. Ele podia chegar para Moisés e falar assim: Moisés, você vai lá diante dos israelitas e você vai falar assim para eles: o Deus da batalha, o Deus que vence todas as guerras, o general, o Senhor dos senhores, o Deus da guerra, o Deus da vitória, vai libertar vocês. E aí, o povo de Israel ia fazer o quê? Ia ser liberto do Egito, ia sair do Egito, e quando estivesse tudo ok, tudo bem, tudo tranquilo na vida deles, cadê Deus? Eu não estou passando por nenhuma batalha, eu não estou passando por nenhuma guerra, então eu não preciso adorar o Senhor. No Egito era assim. A deusa Ísis só era adorada diante de batalhas. A deusa Basté só era adorada, cultuada diante de um tempo de escassez. E eles precisavam de fertilidade. O Deus Sol só era adorado quando eles precisavam de sol naquele lugar. Se você for ler um pouco da história, nesse mesmo livro de Êxodo, você vai ver que Deus ele pega Moisés, ele leva Moisés diante do povo e ele faz maravilhas. Só que algumas dessas coisas que Deus faz, a Bíblia diz que os magos, com as suas ciências ocultas, rendendo adoração a seus deuses específicos, também conseguiam fazer aquilo. Só que aquele Deus do Egito, ele só era adorado naquele momento. E Deus não queria isso do seu povo. Deus queria um povo que o adorasse independente da circunstância. Deus queria um povo que o adorasse com ou sem comida, com ou sem batalha, com ou sem terra, com ou sem guerra. Só que muitas vezes nós somos acostumados a buscar, a clamar, a nos render apenas diante das batalhas. Porque talvez foi assim que nos foi apresentado o Senhor. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele se apresenta dessa maneira: eu sou o que sou. Eu sei que nós, a igreja brasileira, durante muito tempo foi acostumada assim. Vem para a igreja para você receber algo de Deus. Hoje eu vou para a igreja porque eu tô meio fraca, estou me sentindo mal. Aí eu vou para a igreja. Quando na verdade, queridos, o momento de cultuar ao Senhor não é para receber, é para dar. Eu dou a minha adoração, eu dou a minha atenção, eu dou o meu louvor, eu dou as minhas ofertas ao Senhor. Isso é adoração ao Senhor. Isso é cultuar ao Senhor. Independente do que eu esteja precisando, independente do que eu esteja passando. E aí Deus ele fala: Moisés, vai lá dizer para eles: eu não sou como esses deuses que eles estão acostumados. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que quero me revelar a eles. Eu vou libertar do Egito? Vou. Mas antes eles têm que me conhecer como eu sou. Deus vai realizar milagres, coisas sobrenaturais na sua vida, vai. Mas antes, eu e você precisamos reconhecer o Senhor como eu sou. Como Deus Todo-Poderoso. Como Deus que merece a minha e a sua adoração, independente se eu passei um dia bom ou um dia mau. Como um Deus que merece o meu dízimo e minhas ofertas, independente se eu estou com muito ou com pouco dinheiro. Como um Deus que merece a minha presença, se eu estou trabalhando muito ou não. Só que a gente está igual ao Egito. A gente se acostumou
maneira, não é uma caixinha de presente. Mas Ele é o Deus do eu sou. O Deus que merece e deve ser adorado. Que merece e deve ser cultuado. E eu quero que você vá comigo agora lá em Êxodo, capítulo 4, verso 21. Porque eu quero ler com você e Deus ele se revela de uma maneira a Moisés. E Moisés ele responde de uma maneira ao Senhor. Porque lá em Êxodo capítulo 4, verso 21, Deus ele foi dando alguns direcionamentos para Moisés. Moisés, você vai lá, você vai dizer que eu sou. Mas qual é o seu nome, Senhor? Eu sou. Mas Senhor, vai Moisés. E Moisés ele teima, porque Moisés está amedrontado. Moisés ele fica, mas Senhor, se eu for, mas se eu fizer isso, mais isso, Deus fala, vai Moisés. E no verso 21, capítulo 4, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Quando, eu vou ler essa versão aqui. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, vamos parar por aqui. Esse primeiro ponto me traz algumas informações muito importantes. O que eu falei lá atrás? Tinha alguém querendo matar Moisés no Egito. Não teve. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet. Que Moisés entrou no Instagram e viu lá, e Faraó morreu, eu posso voltar. Não teve um menino de recado que falou assim: Moisés, pode voltar agora para o Egito, porque o Faraó morreu, você já está em segurança. Não. Foi o próprio Deus, em versos anteriores, depois você vai ler, você vai ver que o próprio Deus, ele fala: pode voltar, porque quem procura te matar morreu. Para pensar comigo. Faraó está procurando te matar. O rei, com todos os seus cavaleiros, com toda a sua corte, procurando te matar. E aí Deus te dá uma ordem: volta para o Egito. Pode voltar para o Egito. Esse pequeno pedaço me traz algo. Eu e você, quando nós entendemos que Ele é o eu sou, a gente obedece algumas ordens, mesmo que aos nossos olhos elas não façam sentido. Mesmo que a gente olhe e fale assim: Deus, eu estou com medo. Se eu voltar para o Egito, eu morro. Senhor, se eu tomar essa atitude, se eu vou por esse caminho, não sei o que vai acontecer. Mas Deus não dá papo para Moisés. Ele só fala: quando você voltar. Ele nem fala assim: Moisés, se um dia você voltar para o Egito. Não. Ele fala: quando você voltar para o Egito. Deus simplesmente está dizendo: me obedece. Faz o que eu estou mandando. Eu estou te dando uma ordem, então cumpre. E que dificuldade que eu e você a gente tem de seguir a ordem de Deus. Que dificuldade que nós temos de nos posicionar diante daquilo que Deus está nos mandando fazer. Seja por medo, seja por preocupação, seja por não fazer sentido para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: Moisés foi. Independente daquilo que ele estava sentindo. Porque obedecer uma ordem do Senhor, queridos, não é de acordo com o que a gente sente ou não. Às vezes a gente fala assim: ai, Deus me deu uma ordem, mas eu não estou sentindo o que é para fazer. A Bíblia fala que o meu e o teu coração é muito enganoso. Então nem sempre a gente vai sentir que a gente tem que obedecer. Pelo contrário, a gente nunca vai sentir que a gente tem que obedecer. Porque as ordens do Senhor geralmente são contrárias à nossa vontade. Tu acha que Moisés queria voltar para o Egito? Tu acha que Moisés queria encarar essa situação? Tu acha que Moisés queria fazer isso? Não queria. Mas Deus diz: quando você voltar para o Egito. E Deus continua dizendo: trate de fazer diante do faraó. Aqui está dizendo: tenha o cuidado de fazer. Essa versão está dizendo: trate de fazer. E esse pedaço me traz também algumas verdades. Porque muitas vezes a gente até obedece, dá o primeiro passo daquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas a gente não cumpre por completo. Moisés, ele podia voltar para o Egito,
e correr de Faraó. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas Senhor, eu estou na igreja. Não é só estar na igreja que Deus quer de você. Mas Senhor, eu vou para o culto. Não é só estar no culto que Deus quer de você. Deus diz, trate de fazer a minha vontade. Muitas vezes a gente acha, querido, que é só a gente vir aqui, bater o nosso cartãozinho de estar na igreja. Ah, mas eu estou indo para a igreja. Ah, mas Moisés voltou para o Egito. Voltou para o Egito, mas podia fugir de Faraó. Ficar escondido. O que Deus tem te pedido nesses dias? Quais são as direções que Deus tem te trazido nesses dias? Deixa eu te dizer uma coisa. Trate de fazer. Amém, igreja? Amém. Eu falei no início que não ia ser fácil da glória a Deus. E eu te dizer uma coisa, essa palavra não é só para você não, é para mim também. Porque todas as vezes que a gente está ministrando algo de Deus, você pode ter certeza que quem está diante do altar primeiro recebeu isso de Deus. Então, se Deus te deu direcionamentos, se Deus tem falado algo com você, trate de fazer. Tenha o cuidado de fazer. Tenha o cuidado de não se desviar do teu propósito. Tenha o cuidado de não sair do centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o quê? Você não vai ser atingido. Mas você tem que estar onde? No centro. A gente fala assim, ah não, faço todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor, Ele me guarda, o Senhor, Ele me protege. Mas esse texto, uma vez eu preparei uma palavra sobre isso. Esse texto que fala, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, está falando da esquerda e da direita. Então eu estou onde? Eu estou no centro. A gente às vezes quer a proteção do Senhor, a gente quer as bênçãos, a gente quer que Deus faça coisas na nossa vida, mas a gente não trata de fazer aquilo que Ele tem nos ordenado, aquilo que Ele tem nos direcionado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou colocando dos seus ombros a salvação de ninguém, não. Mas se Moisés não se levanta para fazer aquilo que Deus levantou ele para fazer, não ia parar o propósito de Deus, porque Deus levantaria outro. Mas ia atrapalhar muita coisa ali na situação. Porque Moisés ele foi treinado. O tempo que Moisés passou no Egito foi um tempo de processo. Dele ser treinado por Deus para um propósito. Tanto tempo eu e você, a gente sendo treinado, para no final a gente não fazer aquilo que Ele quer. O propósito vai se cumprir, mas na vida de outro, não na minha e na sua. E aí ele diz, trata de fazer o que eu estou te dizendo. Trata de fazer o que eu estou te direcionando. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente fazer. Mas se você depois for ler lá Gênesis capítulo 12, eu vejo a vida de Abraão. E Deus falando assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Alguns versículos depois, do verso 4, só verso 1. No verso 4, a Bíblia diz, e Abraão chega em Canaã. A Bíblia diz lá no verso 1, que Deus falou para Abraão onde ele tinha que ir? Não. Mas disse, vai. Deixa eu te dizer uma coisa, você guarda isso na tua vida? Deus não falou para Abraão onde ele tinha que ir, mas a obediência trouxe a revelação. Muitas vezes você não vai saber o que fazer, para onde ir, mas obedece a ordem que Deus tem te dado, porque isso vai te mostrar no caminho. A ordem é diferente. Quando a gente está no controle, a gente pega o Waze e a gente bota endereço tal, o Waze mostra a rota, a gente dirige, a gente vai. Com Deus é diferente. Ele diz vai e a gente vai. Mas eu não sei para onde ir, mas vai. Ele diz volta para o Egito, mas o Senhor vai e ele vai. Ele diz trata de fazer o que eu estou te mandando fazer. Mas Senhor, não é difícil. Mas vai e trata de fazer o que eu estou te mandando fazer. É muito difícil, querido, ser obediente, mas é a obediência que traz a vitória.
é. É a obediência que traz a revelação. Não é o que a gente quer fazer, da maneira que a gente quer fazer. É simples. Só que simples é diferente de fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é simples. Obedecer é simples. Não é fácil, mas é simples. E eu e você, a gente precisa sair daqui nessa noite de ceia, queridos. Dessa noite de estar diante da mesa do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Entendendo que Ele é o eu sou. Entendendo que Ele é o Deus. Ele é Deus. E eu e você somos servos dele. Eu e você podemos até ser chamados de filhos dele. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo Deus da minha e da sua vida. Ele continua sendo aquele que merece toda a nossa adoração. Todo o nosso louvor. Que merece ser adorado no momento de guerra ou no momento de paz. No momento de vitória ou no momento de derrota. No momento que a gente tem a provisão ou que a gente não tem a provisão. Porque Ele é o eu sou. E Ele chega para Moisés e Ele fala: Moisés, é assim. E o lindo que eu vejo, queridos, é a misericórdia do Senhor. Porque lendo esse capítulo, a gente vê quantas vezes Moisés ele fala: mas Senhor, eu não sei falar. Mas Senhor, eu sou gado. Mas Senhor, eles isso. Mas Senhor, eles aquilo. E Deus, com a maior paciência. Tem até um momento que Deus ele se ira, que a Bíblia diz que ele se ira com Moisés e fala: tá bom, Moisés, leva Arão com você. Leva Arão ele sabe falar bem. Mas uma coisa, Arão está indo contigo. Mas você trate de fazer a minha vontade. Você trate de fazer o que eu estou mandando. Eu e você, a gente pode até não saber o Deus que vai se manifestar na minha e na sua vida hoje. Talvez você tenha entrado aqui nessas portas procurando o Deus de cura. Talvez você tenha entrado aqui por essas portas procurando o Deus de vitória. O Deus da provisão. O Deus do milagre. E a gente vai até falar assim: mas Senhor, como que o Senhor vai se manifestar na minha vida assim hoje? E Ele diz: hoje eu sou o eu sou. Hoje eu sou o Deus que você vai adorar. Hoje, nesse momento, eu sou o Deus que você vai render a sua adoração. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Sabe, queridos, como eu falei, talvez você tenha entrado buscando o Deus da cura. Mas você não vai adorar o Deus da cura, você vai adorar o grande eu sou. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui buscando o Deus da transformação. Mas é o Deus eu sou que você vai adorar nessa noite. Sabe? Não pensa não. Ah, mas eu estou precisando. Não pede nada ao Senhor. Eu não quero orar pela sua vida. Eu não vou te chamar diante do altar. Mas eu quero te incentivar nessa noite a fazer um momento de adoração ao Senhor. De declarar palavras de adoração. De não pedir nada. De não pedir: ai Senhor, eu preciso ser curado. Ai Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha casa. Senhor, eu preciso que o Senhor mexa na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira. Não, não, não. Essa é a noite de adorar o Senhor. Uma noite de reconhecer quem Deus é. E de hoje você vai entregar. Hoje você vai entregar a tua melhor adoração, o teu melhor louvor. Hoje você vai entregar o teu reconhecimento. Você vai falar: Senhor, eu estou diante da tua presença. Eu estou diante do teu altar. Eu estou diante da tua casa. E eu quero te adorar. Eu quero, meu Deus, dizer que tu és o Deus da minha vida. Que eu posso estar precisando, Deus, de isso, daquilo. Mas nessa noite eu só quero render graças ao Senhor. Eu só quero te dizer que tu és santo, que tu és poderoso. Começa a adorar o nome do Senhor nessa noite, porque você não precisa de canções.
vidas, Senhor. Não há outro além de Ti. E por mais, Senhor, que nós nos acheguemos a Ti, Deus, querendo coisas, querendo que o Senhor faça, nós nessa noite queremos dizer que Tu és o nosso Deus, que não há outro além de Ti, que nós adoramos ao grande Eu Sou, que nós adoramos aquele que é Deus, que é poderoso, que está na nossa vida, Deus. Nós queremos Te render glória, nós queremos Te adorar nessa noite. A Tua igreja está diante de Ti nessa noite, Senhor, dizendo que Tu és o Deus das nossas vidas, dizendo, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós queremos ser cheios da Tua presença, dizendo, ó Deus, que nas nossas vidas não cabe outro, que a nossa adoração é só para Ti, Jesus, que o nosso louvor é só para Ti, Jesus. Declara essa canção, Senhor. Estou Te esperando, eu já fechei a porta, pode vir. Estou Te esperando pra fazer o que tens que fazer. Declare, meu coração está aberto para Ti, Deus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Pode levantar as suas mãos e declarar isso comigo? Eu só quero a Tua presença, Deus. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Queridos, há uma passagem na Bíblia que o povo, eles estão quase entrando na terra da promessa. Eles estão quase alcançando aquilo que eles mais desejam. E Deus fala assim com eles: olha, vocês são um povo obstinado, vocês são um povo difícil, se eu for com vocês, eu acabo com vocês. E aí Moisés, a Bíblia diz que o povo, eles começam a chorar, eles começam a tirar as suas joias em sinal de humilhação, de arrependimento. Mas Moisés, ele toma uma atitude e ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não entro nessa terra. Se a Tua presença não for comigo, eu não quero as Tuas bênçãos. Sabe, eu acredito que nesse momento Deus, ele tem olhado para Moisés e o coração do Senhor, ele se encheu. Porque Deus, ele conseguiu enxergar em Moisés que ele não queria apenas os milagres, as bênçãos, mas ele queria a presença do grande Eu Sou. Essa canção, ela diz: Senhor, hoje eu não vou Te pedir nada, eu só quero Te adorar, eu só quero dizer que Tu és Deus das minhas vidas, eu só quero me quebrantar diante da Tua presença. Então nós vamos declarar novamente. Declare isso ao Senhor: Deus, eu estou Te esperando aqui. Diz isso ao Senhor. Se você não sabe a letra dessa canção, declare aquilo que Teu coração tem para dizer ao Senhor. Mas adora, querido, ao Senhor nessa noite. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou Te esperando pra fazer o que tens que fazer. O coração aberto está, meu coração aberto já está. Te peço,
Senhor, que nós não queremos te pedir nada, e é verdade, Deus. Nós só queremos dizer que nós queremos apenas a tua presença, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, diante do teu altar, diante do Senhor, dizer que tu és o Deus das nossas vidas. Te pedir, Senhor, que não se afaste de nós. Te dizer a Deus que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Te dizer aqui, Senhor, que nós estamos para render graças ao Senhor. Te dizer a Deus que nós precisamos do Senhor todos os dias. Que tu és o grande eu sou. Senhor, que nós não queremos mais sair da tua presença. Meu Deus, antes de te pedir bênçãos, antes de te pedir milagres, antes, meu Deus, de ver o Senhor como Deus que muda a nossa história, nós reconhecemos quem tu és. Nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Prepare-se o Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deixa eu ler algo com você aqui nessa noite. No verso que nós lemos, capítulo 4, verso 21. Deus disse para Moisés: quando você voltar para o Egito, trate de fazer diante do faraó. Mas nós não terminamos de ler, porque ele diz: trate de fazer diante do faraó todos os milagres que eu pus nas suas mãos. Aqui tem uma chave. Deus, ele entrega milagres nas mãos daqueles que antes entregam a adoração. Sabe, o pastor Renan costuma falar uma frase muito interessante. E quando a gente busca o Senhor, quando a gente adora o Senhor, quando a gente serve o Senhor, a gente não tem que fazer pensando naquilo que Ele vai fazer por nós. Mas a gente tem que ter uma certeza, que Ele vai fazer. Aleluia! Quando Deus falou para Moisés: quando você me obedecer, quando você me reconhecer em primeiro lugar como Deus da sua vida, eu vou colocar nas suas mãos milagres. A adoração, queridos, abre as janelas do céu. Tem uma canção que diz que adorar ao Senhor é questão de estratégia. Sabe, eu adoro o Senhor. Eu busco o Senhor não porque eu sei que Ele vai fazer, mas porque eu reconheço quem Ele é. Mas ainda assim, Ele coloca milagres nas minhas mãos. Ele realiza coisas na minha e na sua vida. Sabe, então todas as vezes que você entrar por essas portas, não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Se você só tiver uma oportunidade, não se preocupe em pedir. Não se preocupe em desejar coisas, bens. Se preocupe em adorar. Se preocupa em entregar o seu melhor ao Senhor. Se preocupa em se quebrantar diante da presença dEle. Porque Ele sabe o que eu e você a gente precisa. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe das nossas vontades. Então, queridos,
isso já basta. Sabe? Isso já é suficiente. Então descansa o teu coração. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite falando assim: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E a pastora veio falar uma palavra: eu não vou te pedir nada. E a gente declarou isso: Senhor, eu não vou te pedir nada. Fica tranquilo, porque Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe aquilo que você precisa. Então, mesmo não pedindo nada, Ele ainda faz na minha e na sua vida. Porque o meu e o seu papel é apenas adorar o Senhor. Amém?